Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, já vamos começar esse vídeo aqui falando da mais nova aquisição do Corinthians, não é mesmo? Marcelo Paz, que agora é o nosso novo executivo de futebol. Ele que é CEO do Fortaleza, trabalhou lá por mais de 10 anos, conquistou 3 Copas do Nordeste, levou o Fortaleza para Libertadores, algo que nunca tinha acontecido na história do clube, fez a melhor campanha também da história dos pontos corridos, enfim, terminou de forma trágica com esse rebaixamento, mas essa parte da história também não se apaga. E cara, a primeira coisa que eu pensei, nem cheguei a falar isso ontem, mas de ontem pra hoje eu comecei a pensar, cara, como que isso aconteceu, né? Como é que convenceram um cara do tamanho dele a ser só mais um aqui no Corinthians? Porque, cara, com todo respeito, mas ele é maior do que todo mundo lá dentro, ele chega como um cara com muito mais história do que todo mundo que tá lá no Corinthians, inclusive do que o presidente. Então, será que vão podar esse cara? Será que vão limitar os poderes dele? Porque, cara, é aquilo, mano, pra quem um dia mandou e desmandou num clube de Série A como Fortaleza, vir pro Corinthians só pra cuidar do futebol é, no mínimo, questionável, diria, né? De todo jeito, só fazendo um adendo aqui sobre isso, um dos principais lemas que ele tinha à frente do Fortaleza durante toda a sua gestão era de contratar e gastar dinheiro dentro da realidade do clube, sem fazer ousadia, sem arriscar, fazer somente aquilo que o momento permite. Só que isso no Fortaleza, claro, era um time também que não podia arriscar tanto, porque qualquer deslize, qualquer erro um pouquinho maior, já podia custar a Série A, né? Então, talvez isso tenha sido apenas por lá, mas pelo menos essa experiência, esse perfil que ele teve que adotar no Fortaleza, pode servir também para ele fazer a mesma coisa aqui no Corinthians, já que no ano que vem, a ideia do presidente é de economizar o máximo possível para voltar a ter as contas mais saudáveis, né? E por fim, só para deixar claro aqui, da mesma forma que seria com o Spindle, o Marcelo também é um cara de bastidor. Não é ele que vai ficar no CT todo dia, cuidando dos jogadores, no vestiário. Não, é o cara do planejamento, do trabalho inteligente, por assim dizer. E por isso, o Corinthians ainda pensa em trazer um gerente de futebol para cuidar dessas questões. E aí, muito provavelmente também vai ser um cara da indicação dele. De todo jeito, cara, novamente, seja bem-vindo, Marcelo Paes. Seja muito bem-vindo, por sinal. Eu torço para que você não seja muito podado aí dentro, porque nós sabemos como funciona a realidade do Corinthians, que você seja a sua melhor versão do Fortaleza e, claro, todo o sucesso do mundo pra gente. Falou? E por falar no gerente de futebol, Fel, não só o Paulinho, mas o nome do ex-goleiro Júlio César, hoje lá no Bragantino, começou a ventilar nos bastidores também para atuar no departamento do Marcelo Paes. E pois é mais um ex-jogador do clube sendo sondado. Não sei se é um chute, se é o perfil da diretoria, mas o fato é, Fel, que o Júlio não é um mau nome não, viu? Muito pelo contrário, aliás. Os caras se apegam muito na questão da idolatria ou no que o cara fez em campo para avaliar o trabalho dele hoje. Mas, irmão, o Júlio é um coordenador técnico do Bragantino muito profissional. É um cara que pendurou as luvas já fazem 3 anos e desde então já fez 3 cursos de gestão de futebol, sendo um da CBF e um da Conmebol. Sem contar que é um cara que gosta muito também de trabalhar com a base, ainda mais do Bragantino, que gosta de captar jovens, né? Então assim, é um cara que além de corintiano fanático, também é muito aplicado nos estudos. Por isso, agrada bastante a diretoria e na minha visão, seria até um baita plano B caso o Paulinho não aceitasse, né? A não ser que o Marcelo tenha algum nome em mente, por mim, são 2 nomes muito bons. Alô, o que vocês acham, hein? Gostam desse perfil do Júlio César? Rapaziada, eu não sei se vocês estão acompanhando esse movimento, mano, mas é inacreditável o quanto não só a torcida, mas o Flamengo em si idolatra o Breno Bidon. É uma parada de ser fã mesmo, né? Se o Flamengo fosse uma pessoa, seria o maior fã do Breno Bidon, mais até do que os corintianos. E mesmo antes dessa jogada na final, tá? E claro que isso potencializou bastante, mas os caras realmente eram apaixonados pelo Bidon há muito tempo. Tanto que ontem ele estava lá no jogo das estrelas no Maracanã, que o Zico teria chamado ele, e já estão até falando que não foi por acaso. Só que o mais engraçado é que na zona mista, quando o repórter pergunta pra ele sobre o que ele acha do carinho da torcida do Flamengo, se ele um dia pensa em jogar lá e não sei o que, mano, mesmo com uma resposta protocolar que ele deu, sabonetando o máximo que ele podia, só porque ele deu uma risadinha no começo pra responder, o nego já tava achando que ele tava guardando segredo, que ele sabia de alguma coisa. Assim, eu entendi já que vocês gostam bastante do Bidon, ok, só que é simples, cara, não tem segredo, vocês querem mesmo do Bidon? Ok, paga lá uma multa de 50 milhões de euros que vocês levam, não tem segredo, cara, coloca 370 milhões no bolso do Corinthians, que no dia seguinte ele vai estar treinando lá no Ninho do Urubu, com um laço vermelho, se quiser, tá embrulhado pra presente, tá? Com todo respeito, cara, mas vocês acham que o Corinthians realmente vai vender a sua maior joia hoje, digamos, pra um dos maiores rivais do país, por meros 20 milhões de euros, 25? Vocês estão completamente lelé. Pode até ser, e aí eu não vou negar que no futuro próximo isso aconteça, ele vai ali pra Europa, fica 2, 3 anos e volta pra aí. Aí já não é mais com a gente, né? É decisão dele. Mas direto daqui pra aí, não rola. Falou? Inclusive o Bidon, mano, é um cara que tem tudo pra deixar o Corinthians nessa próxima janela, tá? Não sei como é que vão ser as propostas, se vão ser altas ou não, mas até pelo hype dele tá muito grande por causa dessa final, muito por conta desse drible no caso, pode ser que ele não passe de janeiro dessa vez, falou? Mas repito, pagando 370 milhões de reais pra gente, eu pago até o Uber Black dele pro aeroporto, falou?
E o Corinthians, mano, que vai receber mais do que uma bilheteria de um jogo de bilheteirão só nesse final de ano, sem precisar fazer jogo, sem precisar fazer nenhuma coisa mirabolante. Não, a diretoria só aceitou alugar o estádio para um tal de Vira Brasil, o evento da Igreja Evangélica em parceria com a prefeitura, por incríveis 2.900.000 reais, cara. Uma bilheteria mesmo de um jogo de Brasileirão, né? Só que ainda melhor, porque não vai ter custo nenhum, não vai precisar ter custo com funcionário, custo com gramado, nada. O que entrar desse aluguel é nosso. E outra, eu também não sei se é por aí, já vou estar deixando claro, mas como esse tipo de evento geralmente é feito na parte de fora da arena, ali no estacionamento do setor oeste, que tem um espaço gigantesco para isso, nem sequer um prejuízo com gramado nós vamos ter. E de novo, aí é um palpite, mas mesmo que seja dentro do estádio, cara, é um dinheiro que com certeza compensa, sem contar que não vai ter jogo por enquanto. E é isso. E só pra finalizar, cara, eu fico até pensando, quando essa arena for realmente nossa, um dia estiver quitada, não tiver mais no nome da Caixa e tudo, esse dinheiro vai ser extremamente importante pros cofres, hein? É uma pena que fazem tudo isso de evento, lotam estádio, bilheteria boa o ano inteiro, e no final vai tudo pra um fundo que mal baixa a dívida. Mas é isso. Mais um grande evento na nossa gigantesca e melhor arena do Brasil. Falou? E o Samir Carvalho, mano, que nessa época do ano brilha, né? Tá sempre as exclusividades em dia, as melhores notícias do mercado. Já trouxe mais uma dessa vez, dizendo que o Zenit, sim, o Zenit, teria aumentado a proposta para tentar contratar o Guinegão, oferecendo agora, fiel, incríveis 23 milhões de euros, tá? 5 milhões a mais em relação à primeira proposta. Seria aí a maior venda da história do Corinthians, só que ainda assim, diz o setorista que a diretoria não se animou tanto com esse valor e disse que só aceita vender o atacante por mais de 25 milhões de euros nessa janela, e o clube que detém 80%, tá? E aliás, sobre isso também, uma parte da torcida até fala ali, ou melhor, brinca bastante em trocar o Guinegão pelo Nino ou até pelo Gerson, quem sabe, né? Manda ali X pra gente e abate o resto com um desses jogadores. O Gerson nem tanto, claro, é muito caro, custa até mais caro do que o Gui. Agora, o Nino seria espetacular, viu? Zagueiro de alto nível, pra uma posição carente nossa, e por um jogador que hoje nem é tão importante, e eu trocaria fácil, tá? Nem pensaria muito, mas claro, isso é só uma resenha da torcida. O fato é, o Zenit está atrás do Guinegão, não é de hoje, já faz muito tempo que eu tô vendo essas notícias, não sei se vou aumentar essa proposta para 25, mas se acontecer essa venda sair nesses moldes, é papo do Corinthians, filho, nem precisar mais manchar o elenco e ainda usar esse dinheiro para contratar, né? 25 milhões de euros é muita grana, rapaziada, é mais 100 milhões de reais pra gente. Meu pé atrás é só por ser o Zenit, um cemitério de atletas, tipo assim, nunca mais nós vamos ouvir falar em Guinegão, mas cara, por um valor grande como esse, na nossa situação, é difícil recusar. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!